Oi, pessoal do EJA, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da educação de jovens e adultos. O meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal, junto aqui com o Everton, que deixa nossas aulas mais acessíveis para todos os nossos estudantes. Hoje vamos concluir a nossa temática a respeito da importância da colonização, de toda a presença das pessoas negras e pretas aqui na nossa cidade. Então, lembrando pelo Dia da Consciência Negra, né? A gente vem conversando muito a respeito disso aqui, de que não é apenas um dia, mas a gente pensar todos os dias do ano, a importância que teve e que tem a presença dessas pessoas no nosso país. Muitas vezes fica só pensando em um dia específico e a gente cada vez mais vem ampliando nas escolas debates a respeito disso, né? De não colocar as lutas das minorias em um dia específico, tá? Então, nesse mês de novembro, a gente, um mês, quase todas as semanas, estávamos vendo a respeito desse tema. E hoje a gente conclui falando a respeito da presença africana aqui no Recife, tá, gente? Então, já lembrando que a gente vai ver de forma assim bem rápida, que se fosse para a gente ver a presença africana em nossa cidade, a gente teria que ver, minha gente, muita coisa, seria assuntos de uma tese de doutorado, né? Já trouxe em aulas passadas a respeito disso, que Recife, por ser uma cidade portuária, em uma época em que as pessoas se encontravam através desse meio de transporte que eram as caravelas. Então, Recife recebeu gente do mundo inteiro. E o nosso porto aqui do Recife foi um dos primeiros portos das Américas. Então, a gente recebeu muitas pessoas escravizadas. Só que essa presença africana na cidade, muitas vezes ela foi apagada. Então, começamos a nossa aula com essa pergunta aqui, ó. Tá aqui ao fundo, a gente vê a Rua da Aurora, né? E aí a gente se pergunta, a história está em toda parte na cidade. A gente já chega a essa conclusão. A gente pode ver pelo casario, vejam aí essa imagem, é bem parecido, quem já teve a oportunidade de ir para Portugal, vê que é bem parecida, né? A arquitetura de cidades como Recife, com algumas cidades da Holanda, de Portugal, da Espanha, justamente por causa desse processo de colonização. Então, a nossa história, se a gente parar para prestar atenção, vocês vão ver que em toda cidade, ela está bem repleta dessa história, tá? Então, tá aqui esse mapa, que é uma representação do mapa da África, né? Tá mostrando assim, alguns animais que tem na África. E aí a gente faz essa pergunta. Aumenta aí, por favor, Cleitinho. Onde está a presença africana no Recife? Vejam aí o mapa, tá aí essa imagem que são imagens de arquitetura africana, né, de arte africana. Então, a gente vai trazer algumas delas, tá, gente? Vocês conhecem essa igreja? Ela fica lá no centro, né, da nossa cidade. E ela é a igreja de Nossa Senhora do Rosário e dos Homens Pretos. Essa igreja, gente, ela é considerada um dos mais importantes lugares de memória da escravidão do Recife, pelo papel que a Irmandade dos Rosários dos Homens Pretos exerceu na cidade, em 1630, quando foi criada. Vocês pararem para observar, o nosso centro, ele tem muitas e muitas igrejas, né? Só que a gente tem que falar de um período histórico em que as igrejas não eram para todas as pessoas. Então, essa igreja específica era em que as pessoas escravizadas ou ex-escravizadas podiam participar das missas, podiam ter a sua devoção religiosa. Então, essa igreja ela também foi um foco importante da luta de abolição da escravidão, viu, gente? Então, quando vocês chegarem ou passarem em frente a essa igreja, saibam que, além de ser um templo religioso, tem essa importância histórica. A igreja de Nossa Senhora do Rosário e dos Homens Pretos foi muito importante para lutas revolucionárias dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, para o fim da escravização negra e preta, tá? E aí, esse monumento, vocês já viram ele? Fica lá na Praça do Carmo, tá? Então, esse é um monumento em homenagem a Zumbi dos Palmares, está bem no centro também. Então, lá na Praça do Carmo, esse local, gente, é o local onde a cabeça de Zumbi teria sido exposta quando ele foi executado, após o Quilombo dos Palmares ser derrotado em 20 de novembro de 1695. Então, esse local também, da Igreja do Carmo,
durante a década de 90, tinham muitas reuniões lá, bem importantes, do movimento negro daqui da cidade. E daí que se viu a importância de um local tão frequentado pelo movimento negro, e que foi o local que, segundo conta a história, em que ficou em praça pública a cabeça de Zumbi dos Palmares, que era uma liderança quilombola, porque as pessoas faziam isso, né? Matavam os revolucionários e ainda colocavam a cabeça, parte do corpo dele pela cidade, para poder servir de exemplo e evitar futuras revoltas. Então a cabeça de Zumbi ficou aí, na Praça do Carmo. Aí por isso se levantou essa estátua em homenagem a ele. Zumbi foi uma pessoa muito importante, não só ele, outras tantas lideranças quilombolas lá dos Palmares, justamente pelo fim da escravidão negra aqui no Brasil, tá? E esse daqui, vocês conhecem? Devem conhecer, é bem conhecido, nosso mercado de São José. Essa foto, ela é antiga, essa foto ela é da década de 1930, e se vocês prestarem atenção na imagem, vem muitas pessoas negras, né, trabalhando ao fundo. Então, o Mercado de São José, ele foi construído em 1875 e é considerado referência para praticantes de capoeira e de religiões de matriz africana, porque nele e nos seus arredores tem várias lojas que vendem objetos e ervas para usos rituais. Então, o Mercado de São José, ele é essa referência até porque em frente a ele também tinham muitos grupos que se reuniam, grupos de ex-quilombolas, né? Grupos de ex-escravizados, pessoas que iam lutar a capoeira, trabalhavam numa época em que a capoeira ela era proibida dentro do Estado, tá certo? Porque era uma forma de resistência das pessoas negras de não serem escravizadas. Então, eu trouxe somente 3 elementos, como vocês podem ver. Mas, como eu disse a vocês, a história ela está em toda a cidade, gente. Recife é uma cidade histórica. Então, eu trouxe para vocês um exemplo dessa cultura negra. O Mercado São José, a estátua para Zumbi dos Palmares, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Tem muitas e muitas outras coisas em nossa cidade. E daí eu deixo para vocês essa sugestão, que vocês façam com seu professor ou professora uma pesquisa. Outros elementos da cultura africana pelo Recife. Não vão faltar opções, viu, gente? Vocês fizeram uma pesquisa aí bem rapidinha, eu trouxe só prédios. A gente podia falar de muito mais coisas, de alimentação, de religião, de cultura mesmo, de artesanato, muitas coisas a gente poderia falar. Mas como a nossa aula é um pouco mais curta, eu trouxe para vocês esses pontos. Pesquisem que vocês vão achar muito mais. E é isso, continuem se cuidando, vamos valorizar cada vez mais nossas raízes e seguimos juntos. Abraço, gente!